Olá, irmãos e amigos, estamos nessa série de estudos, Carta aos Efésios para o nosso tempo. Hoje, 12º estudo, e queremos compartilhar e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Já expliquei que Efésios é um pequeno compêndio de teologia sistemática, já que ele aborda vários temas da teologia: criação, origem do homem, Deus, Jesus, Espírito Santo e questões escatológicas e muito mais. Bem, Efésios capítulo 5, que é o capítulo que estamos estudando, vamos meditar agora do verso 22 ao verso 33. Convido a abrir sua Bíblia nesse texto, porque é assim que a gente faz nesses estudos. A gente lê primeiro o texto e depois vai refletindo sobre cada um dos temas apresentados. Então diz assim, Efésios 5, a partir do verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Como a gente já falou, e eu agora vou repetir, o centro da Bíblia é Cristo. A Bíblia fala de Jesus. O centro do Evangelho é Cristo. Sem Cristo não há Evangelho a ser pregado. Na carta aos Efésios, o centro desta carta é Cristo, mesmo falando de diferentes temas, de diferentes assuntos, Paulo enxerga e apresenta Cristo como centro. Agora, aqui que nós acabamos de ler, Efésios 5, de 22 a 33, falando sobre deveres conjugais, Paulo então reconhece Cristo como centro. E é interessante porque há detalhes aqui que Paulo fala sobre a vida conjugal dentro de um olhar espiritual. Começa pelas mulheres, um versículo que algumas mulheres, corrigindo, não aceitam de primeira e tem algumas delas uma rejeição categórica contra a palavra do Senhor, mas é muito clara: maridos, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Ou seja, dentro do olhar bíblico, o olhar cristão, a mulher que está sujeita a Cristo, a mulher que entregou sua vida a Jesus, a mulher que declarou sua fé em Jesus, naturalmente ela vai reconhecer a autoridade espiritual do marido sobre a vida dela, ela vai se sujeitar e vai reconhecer que cabe ao marido certas responsabilidades. A palavra sujeitar-se aqui, ou esse verbo sujeite-se, não é algo de perda de valor, não é no sentido de autodepreciação, autodesvalorização e nem viver de uma forma escravizada. Esse texto não está incentivando a uma mulher a se submeter a uma relação abusiva partindo do marido. Não significa que a mulher deve se sujeitar e aceitar a violência física. Não, esse sujeitar-se aqui é reconhecer ao marido como aquele que Deus deu para ela,
à medida em que ela se sujeita ao Senhor. A mulher que está sujeita ao Senhor certamente vai reconhecer a autoridade do marido sobre a vida dela, porque a referência é Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. A referência é Cristo. A mulher que ama Cristo vai realmente obedecer a palavra do Senhor. Mas a mulher que não reconhece a autoridade de Cristo sobre a sua vida, não vai reconhecer a autoridade do marido sobre a vida dela. Muito simples. Uma coisa não pode estar dissociada da outra. A mulher que diz, eu sou de Jesus, mas não quero me reconhecer, eu não me sujeito ao marido, tem alguma coisa errada. Por outro lado, a mulher que se sujeita ao marido e reconhece a autoridade do marido sobre a sua vida, está também sinalizando, comunicando o quanto ela ama o Senhor. E continua aqui no verso 23 a explicação. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A referência da mulher em relação ao marido é que ela deve se sujeitar ao marido como ela se sujeita a Cristo. E aí então Paulo explica, pois o marido é a cabeça da mulher, ou seja, o marido é aquele que tem e exerce, está numa condição de autoridade. O marido que não reconhece a sua autoridade dentro da relação familiar e conjugal está fora do lugar projetado, planejado por Deus. Um marido submisso, um marido que inverte a sua função, colocando a mulher como aquela que lidera, como aquela que comanda, e ele como alguém que está sujeito, serviçal, também está errado. Porque aqui o marido é a cabeça da mulher. E aí ele compara, Paulo fala, como Cristo é a cabeça da igreja e está, como diz o texto, a cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ou seja, Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja está sujeita, dependente de Jesus. Assim também o marido deve se reconhecer como autoridade, como aquele que tem o dever de zelar, porque Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja sendo o corpo, porque Cristo é o Salvador. Ou seja, não é uma posição onde simplesmente há o prazer e o status de ser a cabeça ou o cabeça, mas não fazer nada em favor. Cristo é a cabeça porque ele deu a vida pela sua igreja. Então o marido não deve bater no peito dizendo, olha, você tem que se submeter a mim, você tem que estar sujeito a mim, tem que fazer minha vontade porque eu sou a cabeça. Não. A mulher que reconhece o marido como a cabeça dela e como ela reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, não vai rejeitar. Por outro lado, o marido vai dizer, olha, eu tenho o dever de zelar, de cuidar por você. Você que é casado, marido, você tem uma responsabilidade muito grande e maior, porque Cristo disse, a quem muito é dado, muito é exigido. O marido tem o dever de zelar pelo bem da esposa e de sua família. E a mulher então deve se sujeitar como ao Senhor, reconhecendo a autoridade do marido dentro de casa. Quando a mulher não reconhece a autoridade do marido sobre a vida dela e na casa, ela está ensinando errado a sua filha, ensinando errado ao seu filho. O marido também que não se posiciona, que não toma atitude de líder dentro de casa, também está ensinando errado à sua filha e ao seu filho. Tem que cada um cumprir a sua função. Mas, no verso 24, há uma outra explicação. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Uma coisa é a mulher reconhecer e se sujeitar à autoridade do marido, porque Cristo é a cabeça da igreja e zela por ela. Outra coisa é a mulher, aqui Paulo repete praticamente, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido em tudo. Isso quer dizer o que é sujeição? Numa outra tradução é submissão. Submissão, se você olhar bem a expressão, é uma missão um pouco abaixo dele. Em termos de valor, o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, porque o homem e a mulher são iguais diante de Deus em termos de valor. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e ambos foram realmente cuidados pelo Senhor e ambos são iguais, mas em termos de função aí é diferente. Em termos de função,
O marido tem uma responsabilidade maior e a mulher tem uma submissão. É essa harmonia que deve existir dentro de casa. Quando o marido e a mulher se entendem pelo olhar bíblico, há paz dentro de casa, mesmo diante dos problemas. E os filhos vão aprender a lidar com as dificuldades a partir da relação entre marido e mulher, entre seus pais. Que coisa maravilhosa, como a Bíblia é extraordinária. Mas a partir do verso 25 de Efésios capítulo 5, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Se a mulher, cabe a ela submeter-se ao seu marido, como ela está sujeita a Cristo e como a igreja está sujeita a Cristo, assim agora é a vez do homem. Qual é o papel do homem? Explorar a submissão da mulher, ser agressivo, desrespeitoso, ter uma relação violenta, abusiva para com a mulher? Não. Aqui diz o texto do verso 25: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse amor não é para explorar, até porque amor não explora. Amor não impõe, amor não agride, não ofende. Jesus disse, ou melhor, Paulo fala, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, marido, quer viver em paz com a sua esposa? Ame-a, respeite-a, dê valor a ela, cuide, zele por ela. É sua responsabilidade. Você tirou a sua esposa da casa dos pais dela. Logo, cabe a você zelar pelo bem dela e pela vida em família. É interessante aqui no versículo 26, como Paulo fala isso em Efésios 5. Para santificá-la, completando sobre o que ele falara, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. É dever do marido zelar pelo bem da sua esposa, como Cristo amou tanto a sua igreja, a ponto de se entregar por ela e fazer o melhor por ela, porque diz aqui, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Cristo, que é o bem da sua igreja, a partir do momento em que ele veio ao mundo e morreu pela sua igreja lá na cruz, assim o marido deve se esmerar, não deve explorar, não deve usar de modo indevido dos meios e dos recursos que estão disponíveis nessa relação conjugal. Ao contrário, deve se doar. Não é exigir, mas não é doar. Não é tirar, mas é entregar. Não é explorar, mas se colocar para o bem. Jesus fez com a igreja, então o marido deve fazer com a sua igreja, com a sua família, digo. O marido deve olhar para a sua esposa e tratá-la como Cristo trata a sua igreja. Esse é um grande dever para nós homens. Diz aqui no verso 27, para apresentá-la, Cristo sobre a igreja, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Paulo então falou do que Cristo fez com a igreja. Ele morreu por ela, ele cuidou e cuida dela, ele está preparando a igreja para aquele momento em que ele vai realmente casar com a sua igreja, na comparação do noivo com a noiva. O noivo, ele tinha um dever naquela época de preparar as condições para o casamento. Não era ficar sentado esperando que a noiva corresse para que tudo fosse realizado. Era dever do noivo naquela época. E Cristo fez isso com a sua igreja. E cabe ao marido fazer com a sua esposa, porque diz aqui no verso 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que coisa profunda. Paulo diz assim, você que é casado, você demonstra amor próprio amando a sua esposa. Você diz que ama a sua esposa pela forma como você a trata. Como você cuida da sua esposa. Paulo faz essa relação e aí nós nos lembramos do mandamento ou dos mandamentos apresentados por Jesus em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo, ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, quando você ama a Deus, você tem um amor correto para consigo mesmo, e aí você, de modo correto, vai passar a amar o outro. Ora, se nós temos que amar ao outro, ainda que o outro seja estranho, muito mais o marido amar a esposa, que escolheu casar-se com ela. Você ama a sua esposa? Trate-a bem, de forma digna, de forma respeitosa, realmente valorizando a relação familiar. E diz mais no verso 29 do Efésios 5. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida também, como também Cristo faz com a igreja. Quem realmente se ama, quer o melhor para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar. O marido que não ama a sua esposa está dizendo que não se ama. E quantos maridos estão tendo uma relação totalmente largada, totalmente inadequada, totalmente violenta? O aumento do feminicídio doméstico é algo absurdo nessa pandemia, começando pelas brigas, pelas ofensas, pela agressividade verbal, pela agressividade física e chegando, infelizmente, ao óbito da mulher pela má escolha, pela má atitude do marido. Que coisa triste, mas Jesus disse não pode, não deve. Não adianta você ir à casa de Deus no domingo, levantar a mão, orar, e na segunda-feira já começa a agressão física, já começa o abandono dentro de casa, já não zela, não cuida pela esposa, não cuida da esposa. Que vida conjugal é essa? E a mulher que louva, que profetiza dentro da igreja, mas em casa quer ser manda-chuva, em casa quer mandar no marido, quer mostrar para os filhos que ela que está no controle. Como assim? Não adianta você querer adorar a Deus e não viver de acordo com a palavra. Aqui o apóstolo Paulo é incisivo. Quem realmente se ama, cuida do seu próprio corpo, e cabe ao marido zelar e cuidar da sua esposa na relação conjugal. E aí no verso 30 de Efésios 5 diz: pois somos membros do seu corpo. E aqui Paulo coloca os dois, marido e mulher, na mesma condição de dependência de Jesus. A mulher deve se sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. A mulher deve reconhecer a autoridade do marido na sua vida, como a igreja reconhece a autoridade de Cristo sobre a sua existência. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O marido deve zelar pela sua esposa como zela pelo seu próprio corpo, porque Cristo fez isso e tem feito com a igreja. E ele fala, porque todos somos membros do mesmo corpo. O marido e a mulher estão debaixo da mesma autoridade que é Cristo. Logo, um não é melhor do que o outro. Um não é mais importante que o outro. Um não é, entre aspas, mais amado pelo Senhor do que o outro. Todos são amados. As funções são diferentes, mas todos estão dentro do plano e projeto do Senhor. E então, no verso 31, se aproximando do final desse trecho, diz assim, Efésios 5:31: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Veja como a Bíblia é coerente. O texto que acabamos de ler é exatamente Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Isso foi dito por Jesus em Mateus 19, versículo 6, quando Jesus respondeu sobre o fim do casamento, o divórcio, que o homem deve se manter unido à sua esposa conforme a palavra do Senhor, e Cristo repetiu: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E no verso 6 de Mateus 19, por isso que Deus uniu, não separa o homem. Não deve se separar. Não deve alimentar inimizade, dissensão, separação. Ao contrário, deve haver perdão, reconciliação e recomeço na vida dois, caso tenha havido algum estremecimento. No verso 32 de Efésios 5, a Bíblia diz: este é um mistério profundo, refiro também a Cristo e à igreja. Ou seja,
O homem deve se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. E sabe o que é isso? Quando existe uma união sexual, uma relação sexual, melhor dizendo, entre o homem e a mulher, essa união é física, é emocional e espiritual. Por isso que Deus é contra o adultério. Porque o adultério é a relação sexual de um homem com uma outra mulher que não é a sua esposa. O adultério é a relação sexual de uma mulher com outro homem que não é o seu marido. E aí nessa outra união extraconjugal ou fora da vida conjugal, essa união também vai trazer essa relação física, emocional e espiritual. Beijinho na boca é café pequeno para a relação sexual dentro do casamento. A relação sexual é o que há de mais íntimo entre o homem e a mulher. Por isso que Deus é contra a promiscuidade, Deus é contra as relações sexuais avulsas ou que acontece de modo a todo tempo. Deus é contra a prostituição, a imoralidade sexual, Deus é contra os múltiplos parceiros. Porque Deus havia estabelecido isso lá no livro de Gênesis capítulo 2. Não importa o que os outros digam e façam, temos que ficar com a palavra de Deus. Vida sexual é dentro do casamento, marido e mulher, nem antes e nem fora, no casamento. Pois bem, e então Paulo fala, mas fala isso de um mistério. E qual mistério? A relação entre Cristo e a igreja. Ou seja, a relação de Cristo com a igreja é que a igreja se torne uma com o Senhor, que o Senhor se torne um com a igreja. Na verdade, assim como acontece no casamento, isso acontece com a igreja. Que coisa, que profunda mensagem para você, para mim, para todos nós. E no verso 33 de Efésios 5, a Bíblia diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Do verso 22 ao verso 33 ou 32, ou melhor, Paulo fala sobre essas instruções para homem e mulher. E no verso 33, ele faz uma conclusão repetindo as instruções anteriores. Portanto, cada um de vocês, falando do marido, também ame a sua mulher, cada um como a si mesmo. É amor próprio manifestado em amor à sua esposa, cada marido com a sua esposa. E cada mulher deve tratar com respeito o seu marido. Cada um na sua função, dentro da vida conjugal, para que haja harmonia, para que haja unidade, para que haja comunhão e as bênçãos do Senhor. O marido e a mulher, um casamento que se espelha na relação entre Cristo e a sua igreja, que prepara a sua igreja para as bodas do Cordeiro que acontecerão na glória eterna. Você, Deus não quer que você fique de fora. Você, mulher, você, marido, não fique de fora. Usufrua da vida com Deus dentro da sua vida conjugal. Que Deus abençoe você e a toda a sua família em Cristo Jesus, Senhor e Salvador, de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.